Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu que vos falo, sou o vosso irmão Samuel, diretamente aqui do Ministério Igreja de Deus, Casa de Oração, em Paranavaí. Nós estaremos dando início à ministração da Palavra de Deus, a Palavra que Deus trouxe em meu coração para que hoje eu venha a ministrar. Ela se encontra no livro de Eclesiastes, no seu capítulo 3. E o seu título vem falar: há tempo para tudo. Graças a Deus, já estarei fazendo a leitura. Assim está escrito a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O versículo 15: o que é já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que já passou. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor que vem nos trazer o entendimento sobre o tempo, meus irmãos. Salomão escreve 3 livros: livro de Provérbios, livro de Eclesiastes e livro de Cantares. E dentro de sua sabedoria, que foi recebida pelo Espírito de Deus, Salomão, ele vem falar a respeito de um tempo. E dentro aqui deste livro de Eclesiastes também vemos que Salomão vem falar sobre a brevidade humana e também vem falar sobre vaidade e muitas outras coisas. Mas, enfatizando aqui sobre o que lemos, aqui o capítulo é bem extenso. O capítulo 3, ele é composto por 22 versículos, meus irmãos. Aqui eu fiz uma breve leitura. E a palavra do Senhor vem falar a respeito do tempo, que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de plantar e há tempo de colher tudo aquilo que se plantou. Há tempo de edificar e há tempo de derribar, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de guerra e tempo de paz, tempo de chorar e também tempo de plantear. E aqui dentro dos versículos nós vemos que Salomão, ele foi um dos homens mais ricos de sua época. A Bíblia vem falar que Salomão, ele possuiu grande riqueza. Salomão, ele foi o homem mais sábio que já existiu, e ninguém será mais sábio do que Salomão, conforme está escrito nas Escrituras. A sabedoria que Deus deu para Salomão, nenhum homem antes dele, nem depois dele, vai passar a sabedoria além daquilo que Salomão obteve de Deus. E aqui nós vemos que Salomão, ele teve tudo aquilo que ele quis, tudo que Salomão desejou, ele teve, porque Salomão, ele sendo rei em Jerusalém, e sendo muito rico, tudo aquilo que o seu coração desejava, Salomão, ele pôde. Salomão, ele vem falar que ele mandou edificar bosques para si, mandou edificar jardins, mandou edificar hortas, teve também pomares de frutíferas, todos os tipos de frutíferas Salomão, ele adquiriu para si. Salomão, ele foi muito próspero, e aqui trazendo para a sabedoria, Salomão, ele começa a analisar a brevidade da vida humana. Salomão começa a analisar
a circunstância da vida do homem aqui nesta terra, meus irmãos. Salomão, tudo que ele quis, ele pôde ter, nada lhe faltou. Chegou ao ponto de Salomão possuir 700 mulheres e 300 concubinas. Chegando a um tempo, meus irmãos, em que Salomão ele está analisando que tudo é vaidade debaixo do sol. E ele começa a analisar a brevidade da vida humana, que o homem nasce, cresce, envelhece e morre. E Salomão, olhando para a vida do homem, olhando para a vida dos animais, ele disse: que vantagem há debaixo do sol? Assim como morre um, também morre o outro. Assim como morre o homem, assim também morrem os animais. E quem poderá dizer que o fôlego de um sobe para cima e do outro desce para baixo? Salomão está analisando a brevidade da vida do ser humano aqui nesta terra, meus irmãos, que é muito rápida, é passageiro. E Salomão, analisando dentro de sua sabedoria, contemplando com seus olhos, ele está vendo que o homem ele tem corrido de um lado para o outro, edificando casas, edificando plantações, edificando bosques, construindo a cada dia. E quando de repente esse tal homem ele desce à sepultura, e muitas vezes aquele que vai adquirir tudo aquilo que este homem conquistou, correu atrás, batalhou, muitas vezes ficará para alguém que é insensato. Muitas vezes tudo aquilo que o homem adquiriu, disse Salomão, toda a sua prosperidade não fica para uma pessoa sábia, mas sim fica para uma pessoa tola, insensata, que vai rapidamente jogar fora, destruir tudo aquilo que foi construído ao longo de muito tempo. Meus irmãos, Salomão, ele analisa que há tempo para todas as coisas. Meus irmãos, debaixo do sol, debaixo do céu de Deus, há tempo para todas as coisas. Muitas vezes nós queremos que as coisas caminhem conforme o nosso tempo, depressa, para ontem. Queremos para ontem, não é nem para agora, queremos para ontem. Queremos que já se deveria ter acontecido, mas não acontece desta maneira. As coisas não procedem da maneira que o homem quer que aconteça, meus irmãos. As coisas não caminham da maneira que o homem quer que caminhe. Não, todas as coisas possuem uma ordenança, e essa ordenança ela provém de Deus, meus irmãos. Olhamos para o campo, para a lavoura, que primeiro é preciso arar a terra, é preciso preparar a terra, e então vem, lança-se a semente, e é preciso de tempo para ela começar a germinar, e ali ela vai começar a se desenvolver, vai crescendo, ali vai vir a florada, depois vai vir também ali os grãos, vai vir a produtividade daquilo que se plantou, e o tempo passa, então vem a colheita. Só que quando olhamos para a palavra do Senhor no âmbito espiritual, nós nos deparamos com o livro de Gálatas no seu capítulo 6 e no seu versículo 7, meus irmãos, e ali está escrito: tudo que o homem semear, ele também colherá. Meus irmãos, você pode ter certeza, e é fato, porque a Bíblia, ela não mente. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, é a verdade, pois está escrito: santifica-te na verdade, porque a tua palavra, ela é a verdade. Meus irmãos, tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Não tem como você plantar um pé de laranja e colher abacate. Não tem como plantar abóbora e colher milho. Todas as coisas têm a sua distinção. Deus, ele fez tudo perfeito. Tudo que Deus criou é perfeito. Está escrito na palavra de Deus: toda a sua criação, ela foi feita perfeita. Mas com o tempo, a criação de Deus, nós nos lembramos ali do inimigo das nossas almas, que é Lucifer, que era
um querubim que ali vivia no céu, no paraíso de Deus. E quando ele se exaltou em seu coração, quando foi achado iniquidade em seu coração, e ele pensou consigo mesmo: eu serei igual a Deus, subirei ao alto das estrelas, e ali estabelecerei o meu trono, e serei como o Altíssimo. Meus irmãos, quando Deus cria Lucifer, Deus criou ele com glória, criou ele com beleza, criou ele perfeito. Mas a Bíblia está escrito em Ezequiel que houve iniquidade em seu coração, e ele se rebela contra Deus, e não sozinho, ele ainda carrega a terceira parte dos anjos que serviam a Deus, e foram lançados à terra abaixo, e hoje são anjos caídos, que se tornaram demônios rebelados contra Deus. Da mesma maneira, meus irmãos, nós vemos que o ser humano, ele foi criado perfeito. Deus, ele criou Adão e criou Eva, colocou eles no jardim perfeito, o jardim do Éden, e Deus proibiu apenas uma coisa para eles, dizendo: da árvore que está no meio do jardim vocês não deverão comê-la, porque o dia em que comer, certamente morrerás. Quando Deus disse para o homem que certamente eles morreriam, meus irmãos, não seria a morte física, mas sim a morte espiritual. Quando o homem peca, desobedece a Deus, automaticamente o homem, ele é destituído da glória de Deus, pois havia uma ligação entre Deus e o homem. Só que quando o homem e a mulher pecam, automaticamente o homem herda a morte física, e também o homem fica desligado do Criador. Meus irmãos, quando olhamos para a brevidade da vida do homem, também no Salmo capítulo 90, verso 10, está escrito que a vida do homem é passageira, é muito rápida. Alguns chegam a 70 anos, outros a 80 e a 90, mas o melhor disso é cansaço e enfado. E quando de repente então nós voamos, deixamos esta casa terrestre que é o nosso corpo, deixamos esta vida terrena, e então inicia-se a vida eterna. Para uns, vida eterna de paz e alegria; para outros, começa-se a vida eterna da condenação e sofrimento, a qual um dia Deus irá julgar e lançar todos aqueles que não obedeceram a palavra de Deus no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Meus irmãos, há tempo para todas as coisas debaixo do sol, e o homem, infelizmente, ele não tem tirado tempo para o dono do tempo. Deus, ele é o dono do tempo, porque antes de haver o tempo, havia Deus. Antes do tempo iniciar, antes da hora ser ali produzida, antes do tempo ser iniciado, havia Deus, que é o Criador do tempo. Para Deus, nada é impossível, meus irmãos. Está escrito: para Deus não há impossibilidades, mas para o homem há muitas impossibilidades. E o homem tem maquinado em seu coração, meus irmãos, rebelar-se contra Deus. Quantas pessoas não têm tirado um tempo para Deus? Quantas pessoas não têm programado em sua vida um tempo para Deus? O homem, ele tem tido tempo para todas as coisas, pois está escrito que há um tempo para todas as coisas. Nós analisamos, meus irmãos, a vida do ser humano, e nós vemos que o ser humano, ele precisa dormir. O ser humano precisa dormir pelo menos 6 horas durante o seu dia. Durante o dia,
o ser humano, ele trabalha, ele faz muitas coisas, só que chegando ao anoitecer, o ser humano ele precisa refazer a necessidade do seu corpo físico, e ele precisa dormir para poder estar equilibrado o seu sistema imunológico, meus irmãos. E o homem muitas vezes ele não tem tido tempo para Deus. Quantas pessoas têm trabalhado em 2 empregos, têm trabalhado 12 horas, 16 horas, quem sabe até mesmo 18 horas. Ele tem tempo para trabalhar, ele tem tempo para festar, ele tem tempo para estar com os amigos, ele tem tempo para estar, quem sabe, em aniversários, em casamentos, ele tem tempo para estar, quem sabe, em uma pescaria, em uma viagem, tem muito tempo, quem sabe, para estar em uma praia, para estar em todas as coisas. O homem, ele tem muito tempo, quem sabe, para estar com seu pensamento voltado para as coisas mundanas. Quantas pessoas, meus irmãos, nos deparamos, e quem sabe nós também fazemos isso muitas vezes. Quantas pessoas que a sua vida depende de um aparelho celular, a sua vida está dentro de um aparelho tecnológico. Quantas pessoas que a sua vida está na palma da sua mão, que é um aparelho celular, e essa pessoa passa muitas horas no celular, quem sabe até mesmo o dia inteiro nas redes sociais. Ele não tem vida própria, a sua vida está contida naquilo que alguém pensa dele, naquilo que estão curtindo sobre ele, naquilo que estão comentando. A vida dele é interessante para ele se ele está sendo visualizado, se ele está recebendo like, se ele está recebendo curtidas. Ele fica esperando a opinião na vida dele vinda dos telespectadores de sua vida. Ele já não tem vida própria, mas a vida dele depende daquilo que o povo acha, daquilo que as pessoas acham. A sua vida se torna vazia, se torna depressiva. Quantas pessoas, meus irmãos, estão depressivas, estão ansiosas, estão doentes, porque já não tem tempo mais para Deus. Mas como assim, pregador? Como eu posso ter ou tirar um tempo para o dono do tempo? Meus irmãos, eu não estou dizendo aqui que tirar um tempo para Deus é estar dentro de um salão como este, chamado de igreja. Aqui é uma extensão do nosso culto a Deus, nossos irmãos. Aqui é uma extensão do nosso culto a Deus, porque o nosso culto, ele não é estar aqui neste salão. O nosso culto a Deus é 24 horas da nossa vida, meus irmãos. Desde o momento em que abrimos nossos olhos, nos levantamos da nossa cama e começamos a viver o novo dia, é o tempo para Deus. Tirar um tempo para Deus é viver para Deus, meus irmãos. É estar conectado em Deus, ligado em Deus, espiritualmente estar conectado ao nosso Deus. Tirar um tempo para Deus é viver em Deus, é viver em Cristo. Através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, estamos conectados ao nosso Deus. Tirar um tempo para Deus não é, quem sabe, alguém fazer um retiro de 3 dias, uma semana, 15 dias, se isolar num lugar e agora dizer: agora eu vou falar com Deus e vou me conectar com Deus. Isso é muito bom. É muito bom que o homem, que a mulher venha fazer isso. Ajuda muito. Mas tempo para Deus é ter Deus como prioridade, meus irmãos. A prioridade do homem e da mulher não pode ser o seu trabalho.
O homem, o ser humano, precisa trabalhar para poder viver, precisa trabalhar para poder se manter, mas o seu trabalho não pode ser a sua prioridade. Eu venho falar com você hoje que a sua prioridade não pode ser os seus filhos. Se a sua prioridade for os seus filhos, a sua família, a sua parentela, a sua prioridade não é Deus. Jesus ele disse: todo aquele que amar algo acima dele não é digno dele. Se nós amarmos os nossos filhos e familiares além de Jesus Cristo, nós não somos dignos de Jesus. A nossa prioridade, meus irmãos, não pode ser, quem sabe, a rede social. Ela não pode ser a nossa prioridade. A nossa prioridade, ela tem que ser Deus, o pensamento ligado a Deus. E dentro desta fiação com Deus, meus irmãos, assim como eu disse que está conectado a Deus e tirando tempo para Deus, não é apenas estar em uma igreja uma vez por semana, 3 vezes por semana, mas estar conectado a Deus é durante toda a nossa vida, porque até mesmo, meus irmãos, este salão, que é conhecido como igreja, é apenas uma referência, porque a igreja de Cristo, ela não é um prédio. A igreja de Cristo são pessoas, meus irmãos. Nós somos a igreja de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então, meus irmãos, o homem, a mulher tem muito tempo para tudo. Quantas pessoas, ela tem muito tempo para trabalhar, mas ela não tem tempo para a família, ela não tem tempo para os pais. E todos nós, quem sabe, pecamos e faltamos dentro desta circunstância, meus irmãos, deixando para amanhã, deixando para a semana que vem, para o mês que vem, e não nos lembrando da nossa vida terrena, que é passageira, não nos lembrando que nós aqui estamos de passagem, não nos lembrando que a nossa vida, ela se esvainece e rapidamente nós vamos embora dessa terra. Quantas pessoas não têm tempo para estar buscando aquilo que ele tanto gostava, mas agora ele trabalha demais, ele corre demais. Meus irmãos, o que é que estamos querendo aqui nesta terra? Se nós estamos servindo a Cristo, o que é que queremos com esta terra, meus irmãos? O que é que estamos querendo encontrar aqui nesta terra? O que é que o homem e a mulher está procurando aqui nesta terra, meus irmãos? Jesus disse: aonde tiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Meus irmãos, a palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 10, está escrito que essa terra, ela está preparada para o fogo, e ela vai deixar de existir, meus irmãos. E o que é que estamos querendo encontrar aqui nesta terra? Salomão escreveu que é vaidade, geração vem, geração vai, e tudo que o homem faz vai passar, vai ficar para outro. Não tem como levar, meus irmãos, a nossa vida aqui nesta terra, meus irmãos, ela não é eterna. Se a nossa vida aqui nesta terra fosse eterna, quem sabe teria sentido em construir, edificar aqui nesta terra. Mas não, meus irmãos, a palavra está escrito que não há sentido do homem querer edificar aqui sobre esta terra. Não há sentido, meus irmãos, para o homem correr de um lado para o outro aqui nesta terra. Quanta correria, quanta agitação do homem querendo, quem sabe, enriquecer. Meus irmãos, está escrito que aquele que ama a riqueza, ele jamais se fartará da riqueza.
porque o nosso coração ela não pode se apegar à riqueza, meus irmãos. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Nada trouxemos, voltando ao versículo 6 até o 10, nada trouxemos para este mundo, e nada levaremos, tendo porém sustento, e o que comer, e o que beber, e o que vestir, e um teto sobre as nossas cabeças, devemos ficar satisfeitos com isso, meus irmãos, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos têm se desviado e ido após a riqueza, amando o dinheiro, amando a mamão. Meus irmãos, quantas pessoas têm buscado a riqueza, e quando consegue a riqueza, ela se desvia de Deus, porque a riqueza, ela torna-se o seu Deus. Todas as coisas aqui neste mundo é para a nossa servidão, meus irmãos. Alguém nos pergunta: ei, esta casa, este carro, estas coisas são suas? E aquilo que nós devemos dizer: não são minhas, são apenas emprestadas por Deus. Eu apenas estou administrando, usufruindo daquilo que Deus colocou em minhas mãos, mas nada do que possuímos, vamos dizer assim, nada é nosso, meus irmãos. E por que é que você está tão agitado? Por que é que está tão atribulado, correndo de um lado para o outro, querendo se enriquecer? Ah, pregador, mas a prosperidade é muito boa. Sim, a prosperidade é muito boa, mas essa prosperidade, para quem é cristão, para quem quer obedecer os mandamentos de Jesus Cristo, ela só vem se Deus querer dá-la a nós. Meus irmãos, não adianta você se acabar de trabalhar. Está escrito em Provérbios: não se mate de trabalhar para enriquecer. Meus irmãos, não adianta correr, não adianta fazer o que está fazendo desesperadamente, que não vai dar certo, não vai enriquecer. Quem serve a Deus só vai enriquecer se Deus querer lhe dar riqueza. Porém, aquele que não serve a Deus, o ímpio, ele consegue a riqueza de muitos meios, mas esta riqueza não provém de Deus. E a riqueza que não provém de Deus, meus irmãos, ela não deixa o homem dormir, ela não deixa o homem ter paz, ela não deixa o homem ter tranquilidade, meus irmãos. Mas a riqueza, a prosperidade, quando ela vem de Deus, ela não toma o lugar de Deus, ela não ofusca os olhos desta pessoa, o seu coração não se entrega à riqueza e à vaidade. Meus irmãos, quantas pessoas, vamos dizer assim, servos de Deus, e ele está em uma grande ambição. Quem sabe ele tem 10 casas e ele quer 20, ele quer 30, ele quer 50. Quem sabe ele tem 5 fazendas, ou tem uma, ele quer 2, ele quer 6, ele quer 10. E eu venho te perguntar: para que é que você quer tantas coisas assim na sua vida? Se quando eu e você, quando nós descemos a sepultura, nada poderá levar, e tudo ficará para outra pessoa. Por que é que tens almejado tantas coisas materiais, meus irmãos, se a palavra de Deus está escrita em Colossenses capítulo 3, verso 1: portanto, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, e não as coisas que são da terra. Meus irmãos, nós estamos aqui nesta terra para poder almejar as coisas que são celestiais. Aqui é apenas passageiro, é apenas para que nós venhamos nos usufruir do que há nesta terra. Meus irmãos, quantas pessoas evangélicas que são pessoas prósperas, mas
infelizmente, são avarentas. Mas como assim, pregador? Muitas pessoas, meus irmãos, são avarentas, têm condição para poder socorrer o seu próximo, mas não socorrem. Quantas pessoas o rodeiam, passando necessidade de alimento, precisando de um remédio, precisando de uma ajuda financeira, quem sabe, para poder pagar uma consulta, para poder pagar uma água, uma luz. Quantas pessoas têm visto o seu semelhante sofrendo e ele tem condição financeira de, quem sabe, dar uma casa para quem não tem uma casa, quem sabe doar um veículo para quem não tem um veículo, quem sabe doar algum tipo de móveis para quem não tem, socorrer o faminto, socorrer aquele que está enfermo. Quantas pessoas precisando, quem sabe, de uma cirurgia, meus irmãos, até mesmo aí dentro da igreja que você congrega, mas aí essa pessoa, ela tem pensado consigo mesmo: eu já dou meu dízimo, eu estou em dia com Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, ele tem esse pensamento desta forma, e ele diz assim: eu já contribuo com a obra de Deus, eu já dou meu dízimo e já estou fazendo o suficiente. Meu irmão e minha irmã, eu venho te dizer que para hoje não há a lei do dízimo. Hoje não é preciso dizimar nas igrejas. Hoje o dízimo não é válido, nem voluntário, nem obrigatório, nem por ato de fé. Mas como assim, pregador? O dízimo, meus irmãos, ele vigorava na lei de Moisés. Hoje estamos vivendo a lei de Cristo. Na lei de Moisés era preciso pagar o dízimo, senão o próprio Deus enviava o devorador, que era o gafanhoto, a locusta e o pulgão. Está escrito lá em Joel capítulo 1, você pode estar analisando na sua Bíblia. E a lei do dízimo, meus irmãos, ele funcionava, o dízimo está escrito em Deuteronômio 14, verso 22 ao verso 29. O dízimo, ele era para 4 classes: para os levitas, para os órfãos, para os missionários e para os estrangeiros. E dentro de 2 anos, o próprio dizimista comia do seu dízimo na presença de Deus, lá no templo em Jerusalém. E no 3º ano, era o ano do dízimo dos levitas, das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Hoje, meus irmãos, é apenas oferta voluntária, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. A igreja de Cristo, que nós podemos ver de Atos para frente. Leia o livro de Atos, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 8 de Coríntios, verso 3. A igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a verdadeira, as pessoas, os irmãos, se ajudavam uns aos outros. Eram ofertas voluntárias para poder manter a igreja. Hoje é da mesma forma. Para manter uma igreja, vamos dizer assim, em todas as coisas que precisa financeiramente, é apenas oferta voluntária, não é dízimo. Essa promessa do dízimo, que Deus, como está escrito em Malaquias 3, verso 8, 9 e 10, que Deus cobra o dízimo do seu povo. Ali havia uma promessa, que todo aquele que devolvesse o dízimo da agricultura e da criação dos animais, Deus abriria a janela do céu e derramaria chuva no tempo certo, para que eles viessem a ser prósperos. Mas aquele que não dizimasse, ele receberia pragas em sua lavoura, e ele padeceria. Mas hoje, meus irmãos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então hoje, meus irmãos, é oferta voluntária, conforme propôs no seu coração. E a Bíblia vem dizer que a religião verdadeira diante dos olhos de Deus é socorrer as viúvas e os órfãos em sua necessidade. Tiago capítulo 1, verso 27. Também, meus irmãos, nos deparamos com a palavra de Deus, que está escrito
que nós não devemos ser avarentos, nós devemos socorrer os irmãos da fé, devemos socorrer os irmãos da igreja, primeiramente os domésticos da fé. Você tem visto o seu irmão passando dificuldade? Quem sabe você tem a sua Hilux, tem o seu carro de alto preço, e você vê um irmãozinho passando necessidade, andando a pé. Quem sabe você poderia ajudá-lo, dá-lo um veículo popular, para que ele viesse a conduzir a sua família, os seus filhos, para que ele venha trabalhar. Você que vê o seu irmão passando dificuldade, quem sabe não tem uma casa, e você, quem sabe, possa doar uma casa para ele. Faça isso, porque a hora que descer a sepultura, não vai poder levar nada. Eu não estou aqui pedindo nada para ninguém, eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Tudo aquilo que eu tenho precisado, Deus, Ele tem me capacitado para trabalhar e conseguir e ficar satisfeito com aquilo que eu possuo. E se Deus quiser me dar tudo aquilo que Ele quiser me dar, eu ficarei satisfeito e contente. Mas se Ele não der, também ficarei contente, porque o que convém é a vontade de Deus e não a minha. Nós queremos e almejamos muitas coisas, mas todas as coisas para nós que somos cristãos provém de Deus, meus irmãos. E você que pode ajudar, mas alguém vai dizer: mas irmãos, a minha situação é fraca. Mas Jesus disse que aquele que der um prato de comida, um copo de água, uma veste para alguém que cobrir aquele que está com frio, alguém que visitar o enfermo ou aquele que está preso, estará fazendo para Jesus. Quem sabe a sua situação ela seja difícil, mas quem sabe você possa dar uma marmita, um prato de comida para alguém que está faminto, e aquele dia que você fizer isso, você estará fazendo para Jesus. E aquele dia que você faz isso, aquela pessoa já não passará com fome, já não passará com sede, já não passará com frio. A Bíblia está escrito em Tiago, capítulo 4, verso 17, meus irmãos: todo aquele que sabe fazer o bem e ele não faz, ele peca. Então, meus irmãos, devemos fazer o bem em nossa vida. E como estou dizendo, dentro da palavra do Senhor, há tempo para todas as coisas. Devemos ter o nosso tempo primordial para Deus, para servir a Deus. E quando o nosso tempo é para servir o nosso Deus, quando a nossa mente está ligada a Deus, quando o nosso coração está ligado a Deus, aí nós obedecemos os mandamentos de Deus, meus irmãos. Obedecer aos mandamentos de Deus, estar em Deus, e todo tempo Deus, Ele vai nos capacitar, meus irmãos. Quem sabe você tem corrido demais para um lado e para o outro, querendo fazer da sua maneira, mas coloque a sua vida, o seu tempo nas mãos de Deus, e Deus, Ele vai capacitar que eu e você tenhamos tempo para todas as coisas que precisamos fazer, meus irmãos. A Bíblia está escrito que há tempo de rir. Tem momentos que estamos felizes, estaremos felizes, e também há momentos de choro, de tristeza. Há tempos de se abraçar, há tempos em que a amizade ela está a todo vapor, mas há tempo de se afastar. Há tempo de guerra e há tempo de paz. Tem dias em que o nosso coração ele está guerreando contra o nosso sentimento, tristeza, angústia dentro do nosso coração. Mas há dia
em que há tempo de alegria, de regozijo, porque Jesus ele disse: eis que eu vos deixo a minha paz, não como o mundo a dá, porque a paz do mundo ela é falsa. A paz do mundo é momentânea, meus irmãos. Quantas pessoas têm encontrado a paz, vamos dizer assim, para ele a paz ele encontra na bebida, ele encontra no vício, ele encontra no adultério, na fornicação, na prostituição. Muitas pessoas encontram a sua paz em fazer o mal contra o seu próximo, mas a paz que Jesus Cristo dá é a paz que excede todo entendimento. E não é por isso que tem dias que não vamos estar esmorecidos, tristes, angustiados. Jesus ele disse: neste mundo tereis aflições, mas eu vos digo isto, porque eu venci o mundo, disse Jesus. E ele deu exemplo que nós também venceríamos. Você se lembra do profeta Elias? Aquele homem a qual orava a Deus e fogo caía do céu. Através da sua palavra não choveu por 3 anos e 6 meses em Israel, em Samaria. Mas aquele homem, chegou um dia em que Jezabel disse que tiraria a sua vida, e Elias fugiu para a caverna. E muitos dizem que Elias esteve em depressão. Negativo, meus irmãos. Nós somos feitos de carne e osso, temos sentimento. O homem, por mais que ele seja usado na presença de Deus, há dias de cansaço, há dias de enfado, há dias de tristeza. Elias pediu que Deus o recolhesse. Quantos profetas pediram a morte, porque não aguentaram a labuta do dia a dia? Porque está escrito: quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais o homem e a mulher for usado na presença de Deus, mais perseguição ele vai encontrar. Quando pregamos o Evangelho da verdade e da salvação, meus irmãos, Jesus disse: vocês serão perseguidos, caluniados, esbofeteados, e quantos perderão até mesmo a vida. Está escrito em Timóteo, capítulo 3, verso 12: todos que querem viver em Cristo padecerão perseguição. Ah, pregador, mas a pregação que eu tenho escutado é uma pregação que tudo vai dar certo, que eu vou comer o melhor dessa terra, que aonde eu colocar a planta do meu pé, Deus vai me dar, que Deus vai me colocar como cabeça e não como cauda, e eu vou prosperar e que eu vou vencer. Irmão, este não é o Evangelho de Cristo. Este é o Evangelho a qual Satanás tem manipulado muitas pessoas por intermédio de falsos pregadores, falsos obreiros de Satanás. Como está escrito, que não é de admirar que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Meus irmãos, estamos vivendo o pior tempo da igreja sobre a face da terra. Jesus ele disse: eis que surgirão um falso profeta, e que enganará a muitos, quem sabe até mesmo os escolhidos, meus irmãos, cederiam ao engano. Só que aquele que é verdadeiramente escolhido por Deus, que é guiado pelo Espírito Santo, ele não vai cair no engano de Satanás. Quantos têm sido enganados, meus irmãos, com este evangelho fraudulento da teologia da prosperidade, dizendo que a obra de Deus, que eles dizem que é a igreja, o prédio, dizendo que se você abençoar a igreja, depositando o seu dinheiro, pegando o envelope, colocando o dinheiro, eles prometem que Deus vai te devolver 10 vezes mais e 100 vezes mais. Meus irmãos, isto é uma grande mentira. Jesus ele não prometeu riqueza, Jesus ele não prometeu bênçãos materiais, mas Jesus prometeu vida eterna, salvação e paz, vida e vida com abundância.
mas não aqui nesta terra. É a vida eterna, meus irmãos, vida com abundância, que nunca vai ter fim. Porém, cuidado, este evangelho que estão pregando, um evangelho que não confronta o pecado, um evangelho que está dizendo: venha e fique como está, um evangelho que não está alinhado com aquilo que Cristo ensinou. Este não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é a vida eterna, é o arrependimento. Não é para poder enaltecer o homem, não é para poder engrandecer o homem, não é para poder enriquecer o homem. O evangelho de Cristo é para ganhar almas, é para libertar o número máximo de pessoas que têm sido escravizadas nas garras de Satanás. Então, neste dia, eu venho dizer a você que o nosso tempo seja para Deus, assim como estamos aqui agora, que é uma extensão do nosso culto a Deus. Aqui é uma extensão do nosso culto a Deus, porque Jesus ensinou que nós devemos nos congregar como igreja, estarmos juntos para poder exercitar o amor, a fé e a união. Mas o pensamento ligado em Jesus Cristo 24 horas, que a nossa prioridade não seja o dinheiro, não seja a riqueza, não seja os desejos do pecado, que não seja nada deste mundo, mas que o nosso desejo seja de um dia estar perante o Pai, o Filho e o Espírito Santo por toda a eternidade. Amém, meus irmãos? Até aqui é a palavra que o Senhor me conferiu para poder estar trazendo. E o que eu venho dizer é: analise as Escrituras, porque se um cego guiar outro cego, meus irmãos, ambos cairão no barranco. Mas está escrito: sujeitai aos vossos guias, em Hebreus 13:17. Mas leia o contexto: imitai a vossa fé, da palavra da verdade que vos pregaram. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina a sujeitar aos nossos líderes, mas quando ele prega a palavra da verdade. Se ele não prega a verdade bíblica, não se sujeite, corra depressa, saia dessa Babilônia. Está escrito: sai daí, povo meu, desta Babilônia. Irmãos, está escrito em Atos 17:11 que devemos analisar a Escritura. Também em João 5:39 e Tessalonicenses capítulo 5 verso 20, está escrito: não desprezai as profecias, mas provai se ela vem de Deus. Cuidado, estamos em uma época em que muitas profecias são proferidas dentro das igrejas, pessoas revelando CPF, placa de carro e assim por diante, mas nada disso provém da profecia bíblica. Tudo aquilo que não se enquadra com a palavra de Deus, não aceite. E João capítulo 4 verso 1: não creais em todo espírito, mas provai se ele vem de Deus. Senhor, te agradecemos mais uma vez por este privilégio de estarmos aqui reunidos na sua presença. Eu venho te agradecer, meu Deus, pelo Senhor ter me guiado dentro da tua palavra, dentro da tua verdade, que nunca seja aquilo que eu queira falar de mim mesmo, mas que venha ser guiado pelo teu Espírito Santo, com poder, autoridade e ousadia. E eu te agradeço, meu Deus, por mais este privilégio. Nos leve em paz, nos guarde, nos capacite, continua nos livrando, Senhor, de toda armadilha do maligno, também de toda cilada dos adeptos do inimigo. Sim, meu Deus, nos guia dentro da tua verdade. Eu te clamo, Senhor, por todos aqueles que vêm assistir esta ministração da tua palavra, que venha ser tocado pelo teu Espírito Santo, e tudo aquilo que eu não pude expressar, eu creio que o teu Espírito Santo vai falar com essa pessoa. E eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
E eu venho encerrar mais essa ministração, meus irmãos, aqui diretamente do Ministério Igreja de Deus Casa de Oração, localizado em Paranavaí, na rua João dos Santos Maia, número 586. Você está convidado a estar nos visitando. Aqui temos culto todas as terças-feiras e aos sábados às 7h30 da noite, se assim Deus nos permitir. Fique com Deus, fique na paz, em nome de Jesus. Uau.